Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor Jesus me concede para estar aqui fazendo essa live para a glória do Senhor, para orar em prol de todos e para trazer a palavra do Senhor. E antes de trazer a palavra do Senhor, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Depois estarei louvando e assim trazendo o que o Senhor ministrou ao meu coração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, aqui me encontro em Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor Jesus, neste momento eu te peço a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso país, sobre o Teu povo. Pai eterno e querido, toma-nos em Tuas mãos, meu Pai. Somente o Senhor tem poder para salvar, para curar, para libertar, para abençoar. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Te peço a favor desta pessoa que sofre, eu te peço a favor desta pessoa que está desempregada, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas. Eu te peço a favor dessa pessoa que chora pela sua família. Ó, meu Deus, te peço a restauração. Te peço, Senhor, a cura para muitos que estão enfermos nos hospitais, entubados. Pai eterno e querido, eu te peço a Tua bênção sobre todos nós. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, meu Pai. Nos dá vitória, nos abençoa. Em Teu nome eu te peço. Amém. E agora vou louvar um dos meus louvores. Glória a Deus. Onde se fala que precisamos crer no Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é Senhor da nossa vida. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo
o Senhor Jesus Cristo, Ele é único e Ele é poderoso nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando chega o tempo de Deus, o milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Quando chega o tempo de Deus, Ele expele o mal e retira a dor. Quando chega o tempo de Deus, quem chorava começa a cantar. É assim que Jesus faz na vida daquele que é fiel. É assim que Jesus faz na vida daquele que nunca desistiu. Ele diz pra você agora, fique firme, sempre acreditando. Eis que faço coisas novas no teu viver. Recebe em nome de Jesus. Entro em tua casa, inicio tocando os corações. Entro em tua casa e repreendo o mal e as conspirações. Entro em tua casa e restauro o amor, a paz e a comunhão. Entro em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, saia hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, eis que falo com você. Receba você a cura, saia hoje da prisão. Levante a cabeça, tome posse das bênçãos de Deus. A minha companhia você sempre a terá. Ouça agora o que eu te digo, eis que falo com você. Ouça agora o que eu te digo, eis que eu ungi você. Ouça agora o que eu te digo, eu escolhi você. Glória ao nome do Senhor. O Senhor escolheu, você escolheu a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que estamos vivos, com vida. É porque o Senhor tem um plano, tem um propósito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui o Senhor me traz uma palavra, me dá. E repentinamente eu vou trazer ao coração de vocês aquilo que o Senhor ministrou em meu coração neste dia de hoje. E a palavra está em 2 Reis, o capítulo 6, o versículo 24. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 33. E depois, aqueles que forem acompanhar com a Bíblia Sagrada, é bom que estejam com ela aberta, porque depois, sucessivamente, será necessário eu ler o capítulo 7. Mas eu vou ler do capítulo 6 de 2 Reis, versículo 24 ao versículo 33, e cuja palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é a diferença daquele que crer no Senhor e daquele que não crer no Senhor. Vamos ver aqui. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Assíria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendia uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo
por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor Deus te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira do lagar? Da onde? E disse mais o rei: o que tu tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Ou seja, foi esta mulher e uma amiga que fez um tratado. Foram as duas diante do rei. Aí ela está dizendo ao rei que fizeram um acordo e disseram: dá cá o meu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. E ela diz, versículo 29, cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre sua carne. E disse: assim me faça Deus de D maiúsculo. E outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. E estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, aqui vamos comentar acerca da diferença do que crer no Senhor e daquele que não crê no Senhor. E aqui eu quero dizer a vocês que esta verdade, esta diferença do que crê e do que não crê, ela pode ser discernida por nós quando nós passamos por provações severas, quando se há situações difíceis, e também se reflete no nosso estilo de comportamento, do nosso estilo de vida, como é a nossa comunhão ou espiritualidade com o Senhor nosso Deus. E aqui nós vemos uma cidade a qual o povo habitante era um povo que fazia parte do povo de Israel, e aqui é uma cidade chamada Samaria, e esta cidade ela foi tomada, ela foi cercada por um exército inimigo, por um rei da Síria chamado Ben-Hadad. E aqui nós vemos que esse povo não passou momentos bons. E a diferença daquele que crê e que não crê, eu quero expor a vocês em 5 aspectos. O primeiro é que, para entendermos até que ponto estamos servindo ao Senhor, se servimos a Ele ou não, é necessário analisar o cenário da nossa vida e como é que estamos nos comportando diante das situações, diante das circunstâncias na nossa vida. E aqui diz o versículo 24 que o rei da Síria tomou conta dali de Samaria, daquela cidade, cercou a cidade. E a Bíblia diz que houve grande fome. Então quem pensa que inflação e problema é só para os tempos de hoje, não. Naquelas épocas houve sim grandes períodos de fome na face da terra. E aqui na cidade específica de Samaria. E a fome era tanta
que diz que só tinha 2 tipos de comida. Olha o cenário. Ou a cabeça de jumento para comer por 80 peças de prata, ou então a 4ª parte de cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. E a Bíblia diz que era essa situação. Ou era uma comida ou era outra. E só podia ter quem tivesse moeda de prata. Ou seja, então o que é que a gente vê? Um cenário realmente muito difícil, desafiador, comprometia a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque aos que tivessem 80 peças de prata podia comer a cabeça de um jumento. E quem não tivesse 5 moedas de prata ou não tivesse 80 moedas de prata ia morrer de fome. Porque aqui está dizendo que era tempo de grande fome. O inimigo tinha vindo e tinha ali cercado a cidade, e tinha ali saqueado a cidade. E ali estavam naquela situação. E aqui, humanamente falando, esta cidade, podemos dizer que estava dominada pelos inimigos, a escassez de comida, a inflação altíssima. Mas, apesar de tudo, o que eu quero dizer é que ainda assim não era a palavra final sobre aquele povo. E para começar dizendo aqui profeticamente pela vontade do Senhor, eu quero dizer a você que a situação a qual você está, ela pode ser tão terrível como esta, mas eu quero dizer que ainda assim, para os que creem no Senhor, a palavra final não é o que você está passando, mas é o que Deus determinou para a minha vida e para a sua, e que você vai sobreviver e vai compreender e vai ver o agir do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Louvado seja Deus. E o cenário não era só este. O que mais mostra aqui? Versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ou seja, numa crise como esta, o povo, ao invés de se virar para o Senhor para pedir ajuda, estava se voltando para o rei da cidade. E aqui diz que o rei disse àquela mulher assim, e ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? O que é que eu posso fazer por você da eira do lagar? O que é que eu posso fazer por você se o Deus do céu não te acudir? Ou seja, este homem ao menos reconheceu que sem o Senhor nosso Deus nada podemos fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. E mais que aquela mulher disse, o rei conversando com ela, e disse mais: o que é que você tem? Qual é o seu problema? E ela veio com uma amiga, com uma mulher, uma outra mulher que tinha feito um tratado, as duas. E vamos ver aqui que tratado era este. E esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. E cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas no outro dia, eu disse a ela: dá cá o teu filho, para que comamos. Ela escondeu o seu filho. Então aqui nós vemos uma gravidade de cenário muito mais do que uma inflação. Mas nós vemos uma apostasia espiritual. O povo não estava buscando ao Senhor, estavam buscando refúgio em ser humano, ou estavam cada um morrendo de fome em suas casas. Estava se havendo o que? Um canibalismo, ou seja, a própria mãe pegou o filho, e imagine, ali decapitou e comeu, e depois fez o tratado para que a outra matasse o filho para que comesse as duas no outro dia. Aqui vemos maldade. Isso é uma maldade. E nós vemos mais outra coisa, versículo 30. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre sua carne. Ou seja, este rei estava fazendo uma espécie de sacrifício, tipo usando algum objeto pontiagudo,
debaixo das suas vestes reais para crucificar a sua carne, achando que aquilo estava agradando ao Senhor. E ele estava fazendo aquilo certamente para chamar a atenção do Senhor, mas dentro do interior dele era muito terrível, porque a Bíblia diz, versículo 31, ele disse: assim me faça Deus, ele fala o Deus vivo, Criador, de D maiúsculo, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ou seja, ali o povo sofria numa situação assim geral, por falta de buscarem ao Senhor. Estava vendo apostasia moral, apostasia espiritual, canibalismo, sacrifícios vãos, que era esse aqui do rei. De que adiantaria ele machucar a própria carne? E se o coração dele pensava em matar o profeta ou matar seja lá quem fosse? De que adiantaria isso? E aqui vemos maldade. Então quer dizer um cenário muito pesado, um cenário muito estarrecedor. E aqui eu quero dizer a vocês que ainda assim a palavra final para Samaria não foi este cenário que eles estavam vivendo. Eles passaram um tempo, mas o Senhor agiu e vamos ver. O segundo ponto que eu quero mostrar a vocês é que para o Senhor, apesar de tudo, de qualquer cenário que venhamos a viver enquanto vida, sempre enquanto o Senhor Jesus não voltar, sempre haverá um servo, uma serva de Deus. Sempre haverá alguém da parte do Senhor para ajudar o povo, para orar, para fazer alguma coisa em nome do Senhor. Aqui olhamos uma situação dessa e quem não leu o resto ia dizer, meu Deus, essa cidade aqui estava condenada. Parece que o Senhor tinha abandonado, mas não, a Bíblia diz que estava ali o profeta do Senhor, Eliseu, filho de Safate, que ficou no lugar de Elias. E aqui nós vemos que em toda e qualquer crise, tanto o Senhor está olhando, como o Senhor, ele é que determina a palavra final, como também ele levanta na terra pessoas para servir a ele, para orar pelo povo, para interceder. E aqui nós vamos ver o comportamento de Eliseu, que cria no Senhor. Como é que ele estava diante de uma situação dessa tão difícil? Aí vamos ver agora. E aqui diz, estava então, versículo 32, Eliseu assentado em sua casa. Assentado como? Acomodado? Não. Ele estava esperando. Esperando o quê? Em quem? No Senhor. O Senhor não tinha falado nada ainda. Então ele estava ali esperando. Essa posição dele assentado em casa e também os anciãos estavam assentados com ele. Os anciãos do povo ali eram aqueles que guardavam a palavra do Senhor, ensinavam algo para o povo. Então ele com os anciãos ali estavam fazendo o quê? Perdendo tempo? Não. Eles estavam assim, falando da vida de outros para passar o tempo? Também não. O que é que eles estavam fazendo ali? Buscando ao Senhor, orando, esperando no Senhor. Porque essa é uma posição correta daquele que serve ao Senhor, que mesmo que veja a situação e que não saiba o que fazer da vida, ele para um pouco e espera no Senhor, não se desespera para cometer desatino, como nós vimos aqui, a mulher que mata o próprio filho, come e depois faz o tratado com a outra. Aí aqui diz que ele estava sentado e o rei, querendo colocar a culpa em alguém, que era em Eliseu, ele disse, que Deus me faça outro tanto, se eu hoje não tirar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Quer dizer, ele atribuía
todo o problema da cidade de Samaria é Eliseu. Ele procurou um culpado para ali, como diz, matar, e estava fazendo sacrifício para que o próprio Deus aceitasse, sabendo que Eliseu servia ao mesmo Deus que ele dizia crer. E dentro dele estava o mal, e dentro do coração de Eliseu estava o quê? O temor ao Senhor, ele buscando ao Senhor. E como é mais um comportamento de alguém que serve ao Senhor diante de um problema tão gravíssimo como esse que estamos lendo? Ele estava ali assentado, estava esperando no Senhor, estava orando com outras pessoas. E a Bíblia diz mais que ele teve discernimento. Ou seja, a pessoa que teme ao Senhor, que procura fazer dele a sua prioridade, que entende a sua palavra, que tem comunhão com ele, o Senhor dá discernimento, ou seja, entendimento do que anda acontecendo, das coisas. E Eliseu disse aqui, viste como filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Ou seja, ele estava dizendo que o pai daquele rei tinha sido homicida e agora esse outro também era homicida. E ele diz aqui, e ele fala e diz aqui, viste como o filho do homicida mandou me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro dele, fechai a porta, empurrai-o para fora com a porta, porventura não venha o ruído dos pés de seu senhor, seja do rei após ele, para certificar que ia tirar a minha cabeça? É isso que Eliseu quer dizer. Então, o que é que Eliseu teve discernimento? De que alguém da parte do mal viria ali para acabar com ele, para acabar com quem tivesse com ele. Mas o que é que ele fez? Ele disse, olha, vocês vão observar ele chegando aí. Mas quando vocês observarem ele chegando aí, vocês vão fechar a porta e vão empurrar ele para fora. Ou seja, o Senhor está falando com pessoas aqui pela sua palavra. Está te dando discernimento do que está sendo mal na sua vida. E está dizendo, olha, tranca a porta para isso, fecha a brecha, põe esse mal para fora da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque você, uma vez que foi chamada pelo Senhor, a sua vida não pode ser mais a mesma. Não pode viver uma vida como se fosse de um ator, como se tivesse uma capa. Não, o mal tem que cair por terra. E aqui o Eliseu disse, olha, feche a porta. E eu digo a você que está me ouvindo, feche a porta para um divórcio. Feche a porta para o desatino que está vindo na sua mente, de achar que não tem mais solução para a sua vida e querer te dar cabo da sua vida. Feche a porta, não aceite, lança para fora esse mal da sua vida, porque Eliseu disse, feche a porta e coloca ele para fora, empurra para fora. Então o que não presta na nossa vida, o que vem para matar, roubar e destruir, o Senhor está dizendo, fecha as brechas, fecha a porta. Pede a graça do Senhor, empurra para fora. É um vício ou é alguém que quer te levar para um caminho errado e você às vezes não sabe dizer não. Com a graça do Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te dando discernimento que aquele caminho ou aquele mal está vindo, fecha a porta, lança para fora. Esse é um procedimento de um servo, de uma serva do Senhor. E a Bíblia diz que ali, versículo 33, e estando ele, o profeta ainda falando, eis que o mensageiro descia até ele e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Ou seja, esse rei estava fazendo sacrifício na sua carne para que o Senhor atendesse. E ali ele vai, se contradiz, vai até o profeta. E ao invés de orar junto com o profeta ou pedir ao Senhor uma solução, ele vai para matar o profeta e diz assim, este mal
vem do Senhor, ele reconhece que vem do Senhor, e ali se desespera e diz, o que mais eu esperaria do Senhor? E vou matar você para ver se isso para. Ou seja, olha que desatino. Olha que pensamento estava na mente desse homem. Enquanto a pessoa que serve ao Senhor busca solução, o que não serve ao Senhor fica procurando culpado. Enquanto uma pessoa que serve ao Senhor, ela ora, a pessoa que não serve ao Senhor entra em desespero e quer cometer desatino e quer fazer as obras que Satanás faz, matar, roubar, destruir, acabar porque acha que o mundo é culpado, que alguém é culpado. Enquanto uma pessoa que serve ao Senhor, ela tem discernimento, a pessoa que não serve ao Senhor, ela é confusa. Ela se contradiz, ela não sabe o que é que faz. Ela não sabe para onde vai, ela se refugia em vícios e não preenche o vazio dela. Ela se refugia nas coisas da carne e não preenche a alma. Ela busca satisfações, subterfúgios e nada daquilo preenche, porque não é este caminho correto para que venha você, eu, qualquer um de nós ter paz na alma. Aquele que crê no Senhor, ele não é confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que nós vemos aqui é que o servo de Deus Eliseu, ele estava esperando no Senhor, ele estava orando, ele estava cheio da autoridade de Deus. Ele estava cheio de discernimento. Ele era destemido, corajoso. Olha o que ele fala no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, ou seja, a esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo de prata e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, finalmente o Senhor quis ter misericórdia daquele povo e usou o profeta. E disse, olha, assim diz o Senhor, amanhã haverá uma medida de farinha por um ciclo de prata e 2 medidas de cevada por um ciclo. Mas sempre tem alguém que não crê. Tem os que crê que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Tem os que crê e tem aqueles que não crê. Aí o versículo 2 diz assim, porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, se o rei já era assim com a mente perturbada, aí o braço direito dele também era outro. Diz aqui, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, se apoiava, confiava. Respondeu ao homem de Deus e disse, eis que o Senhor, ainda que fizesse as janelas do céu se abrir, poderia fazer isso, mas nunca, meu filho, você está falando demais. E disse Eliseu, eis que verás com os olhos, mas não comerás. Ou seja, o terceiro ponto, a diferença dos que creem no Senhor e dos que não creem, dos que servem e dos que não servem é, os que não creem são incrédulos, os que creem confiam no Senhor. Atos capítulo 16, versículo 33 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Evangelho de João 20, 29, o Senhor quando repreendeu a Tomé porque não viu o Senhor Jesus ao vivo, enquanto ele não viu, ele não creu na palavra dos outros discípulos que disseram que tinha visto o Senhor, e ele disse, mas de maneira nenhuma, vocês estão pensando que ele morreu, como é que pode? E ali o Senhor Jesus apareceu dentro de um quarto trancado, disse, a paz seja convosco, e ali olhou para Tomé e disse, só porque tu estás me vendo, tu estás crendo, bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Ou seja, crer, aleluia, naquilo que não existe, mas que pela fé está de acordo com a palavra de Deus e que você acredita que vai acontecer e que o Senhor prometeu, também faz parte da fé. Então, a fé ela não é constituída por aquilo que vemos, mas por aquilo que nos assegura a palavra do Senhor e naquilo que cremos. É bem diferente.
E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Provérbios 28, 25 diz que os que creem no Senhor prosperarão. Isaías 41, 31 diz que os que esperam no Senhor, como diz, os que creem nele terão as suas forças renovadas. Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E os que não confiam no Senhor, os que não creem no Senhor, a Bíblia diz, Evangelho de João 3, versículo 18, Marcos capítulo 16, versículo 16, que se não crer já está condenado. E se morre nessa condição, vai condenado direto. Mas se tem vida e se muda de pensamento, aí deixa de estar condenado para alcançar misericórdia. Então aqui, esse capitão teve essa oportunidade. O Senhor deu tempo de vida para que ele acreditasse. Mas ele disse o quê? Eliseu, você acha que Deus abriu a janela do céu e fazer? Mas de maneira nenhuma. Isso é impossível. E o profeta disse, você vai ver com os olhos, mas não vai participar. Aí o quarto ponto, eu quero dizer a vocês, o terceiro, que os que creem não são confundidos, são abençoados. O quarto ponto, os que não creem, que eu já falei. E o quinto ponto que eu quero dizer a vocês é que o Senhor tem uma maneira inimaginável de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu disse a vocês que Samaria, como ainda hoje nós, o Brasil, a sua família, a sua casa, aleluia, esteja passando momentos difíceis e que eu disse que não é a palavra final, louvado seja o nome do Senhor. É porque o que eu estou querendo dizer é que o veredito de tudo nessa vida só vem do Senhor. Aos olhos humanos era impossível Samaria sair da fome, da inflação, do canibalismo, da apostasia, daquela situação toda que, como diz, que parecia um inferno. Mas o Senhor criou a maneira muito abençoada de abençoar esse povo. E é como eu disse a vocês, o Senhor trabalha na vida daqueles que creem. O Senhor trabalha para intervir na história humana. O Senhor trabalha, aleluia, e tem o controle de tudo nas mãos. O Senhor nada foge diante dos olhos dele. Aí alguém pode dizer, mas um terremoto, pessoas morrendo, uma pandemia, você não acha que está descontrolado? E que Deus é esse que está no controle? Ora, quando Deus está no controle, o que eu quero dizer é que simplesmente a palavra final vem dele. Ainda que esteja tudo desorganizado, mas pessoas sobrevivem, pessoas se vêm para ele, acontecem coisas boas, o nome dele é glorificado. Quando ele quer parar o terremoto, ele para. Quando ele quer parar um tsunami, ele para. Quando ele quer que uma nação sobreviva, ela sobrevive. Ele está acima do sistema. Ele está acima de Satanás. O Senhor nosso Deus, o Criador, está acima de todas as coisas. É assim que mostra que ele está no controle. Não é simplesmente porque está, vamos dizer, controlando a situação para ela não sair da rédea. É mais do que isso. A situação pode estar, vamos dizer assim, impossível aos nossos olhos, mas na hora que ele quer, ele organiza porque ele tem poder. Ele é transcendental. Vai além do que pensamos e do que imaginamos. Então, o que é que o Senhor fez para abençoar este povo? Vamos ver aqui. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui para morrer de fome? Aí, se dissermos, vamos entrar na cidade, há fome na cidade e vamos morrer. E se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então vamos nós agora para o arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Olha que situação. Mas quer dizer, 4 leprosos condenados à morte, porque estavam doentes.
E eles disseram, se nós entrar na nossa cidade de origem, nós vamos morrer de todo jeito, porque nós estamos leprosos ou eles podem nos matar. E se nós ficar aqui do lado de fora, também com fome vamos morrer. Então nós vamos no arraial dos sírios, pedir a eles assim, eles quiseram dizer uma misericórdia, porque aí se eles deixar nós viver, nós vamos viver. E se não deixar, nós vamos morrer. Mas que situação! Mas eu quero dizer a vocês que a maneira qual o Senhor trabalha é de uma forma inimaginável na mente humana. A pessoa nem imagina, por isso que Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se percebeu um Deus tão poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam, ou seja, não há outro, só o Senhor. E aqui como é que o Senhor começa a trabalhar? Por um meio que ninguém imaginaria, que era aqueles que estavam com, vamos dizer, sem fé mesmo, que já estava dizendo que de todo jeito eles estavam condenados. Ou de um jeito ou de outro, que não ia mais comer e se tivesse alguma misericórdia era por pouco tempo. Esses o Senhor deseja usar para abençoar Samaria e a eles mesmos. Por isso que o Senhor diz assim, o que eu faço hoje na sua vida, você não entende, mas na frente você vai entender logo depois. E esse povo com certeza entendeu depois. Aí aqui o Senhor usa quem para começar a agir, tipo nos bastidores, o Senhor começa a usar 4 leprosos, toca no coração deles, para eles irem lá no arraial dos sírios. E a Bíblia diz aqui, versículo 5, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, ou seja, de manhã cedo. E ali chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Por que não havia ninguém? Porque o Senhor já estava trabalhando nos bastidores para trás. Olha o que diz o versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, ou seja, o Senhor fez com que os sírios ouvissem ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, vem tudo contra nós, pelo que se levantaram e fugiram, ou seja, deixaram tendas, deixaram cavalos, deixaram jumentos, deixaram o arraial e fugiram para salvarem suas vidas. Ou seja, o que é que o Senhor fez? Eles ouvirem um ruído de grande tropel, ou seja, de marcha de cavalo, e disseram, pronto, o rei de Israel agora vai revidar, ele vai vir contra nós e alugou outros carros e outros cavaleiros e nós estamos perdidos, vamos sair daqui. Olha como Deus trabalha. E quem sabia disso? Ninguém. E a palavra do Senhor diz que quando chegaram lá os 4 leprosos, versículo 8 do capítulo 7 de 2 Reis. Estes leprosos entraram numa tenda, e aí comeram e beberam à vontade, e tinha ali prata, ouro, veste, e foram e se esconderam ali, e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa, e a esconder, ou seja, teve fartura para eles à vontade. Ou seja, o Senhor mostrando que aos olhos deles iam morrer de fome. Mas ao menos naquele dia, o Senhor mostrou fartura para eles. Aí o que é que acontece? Versículo 9. Então disseram uns aos outros e disseram, mas não estamos fazendo bem, isso não é certo? Este dia é dia de boas novas e nós estamos calados aqui. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, nem voz de homem, porém, só cavalos atados, jumentos e tendas, como estavam dantes, e chamaram os porteiros e anunciaram ao rei. E o rei se levantou de noite e disse aos servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que, esfaimados, estamos
pelo que saíram do arraial, e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto, que ficou aqui dentro com toda a multidão dos israelitas, que ficaram ali o resto, até a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Ou seja, os leprosos disseram ao rei, e os servos disseram ao rei: olha, vamos pegar 5 cavalos, vamos lá, vamos investigar o que eles estão dizendo. E ali tomaram 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios e disse: ide vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que o caminho estava cheio de vestes, aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei para dizer assim: é verdade, rei, não tem ninguém lá e a fartura está grande. Versículo 16, então viu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 siclo de prata, e 2 medidas por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram ao rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão que respondera ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor fizesse abrir as janelas do céu, poderia isso acontecer? E o homem de Deus dissera: verás com os olhos, mas não comerás. E ali sucedeu que o povo atropelou a porta e ele morreu. Então o Senhor trabalha de forma imaginável. Estamos orando, continue pedindo. Mas eu não estou vendo nada. Eu já disse a vocês que fé, a princípio, não é aquilo que vemos, mas é que cremos. Pelo que diz a palavra do Senhor, se o que pede é coerente e agrada ao Senhor, continua pedindo. Não dá crédito à palavra negativa. O Senhor nosso Deus está trabalhando nos bastidores, ou seja, numa forma silenciosa. Aleluia. Ele usa quem quer na hora que quer. Usou os 4 leprosos. Aleluia. A Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas no amanhã virá a misericórdia do Senhor. Ou seja, aqui, no virar de dia, houve um grande milagre. Uma cidade inteira ia morrer de fome. Mas na virada do dia, o Senhor fez um milagre acontecer. Na sua vida, creia que um dia haverá este dia de virada. Aleluia, de um dia triste, de angústia, de penúria, que acha que não tem mais jeito, nem solução. O Senhor virá mudar o cativeiro, como fez com Jó, como fez com esse povo de Samaria e como fez tantas vezes e sempre faz. Então, o Senhor, Ele não trabalha no nosso tempo, mas dentro do nosso tempo, Ele tem um tempo específico para abençoar os seus filhos, porque Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Então, digo a vocês, independente de qualquer situação, continuem crendo no Senhor, continuem glorificando ao Senhor, continuem buscando a presença do Senhor, pela libertação dos seus filhos, por uma porta de emprego, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida espiritual, por um sonho que você tem, que vamos dizer que é bom, que agrada ao Senhor. O Senhor diz: agrada-te primeiro de mim, e eu satisfarei o desejo do teu coração. O Senhor também diz, aleluia, espera com paciência. Aleluia, o Senhor também diz: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Crede na palavra de Deus. Creia que o Senhor ainda fala na terra.
Creia que a vontade do Senhor se cumpre na sua vida. Creia que o Senhor está no controle, mesmo que a sua situação, os seus olhos parece que não tem freio, que tudo vai se acabar. Creia que estas coisas estão nas mãos do Senhor, que a nossa vida está na palma das mãos do Senhor. Tudo foi Ele que criou e Ele diz: eis que todas as almas são minhas. Então, finalizo dizendo: pode ser que você esteja chorando, ou clamando, ou não acreditando mais numa situação que vai mudar por anos. Mas eu quero dizer, se não estiver acreditando mais, volte a acreditar. E se estiver com pouca força, peça ao Senhor força. E se estiver clamando e orando e de pé pela misericórdia de Deus, continue. Porque o dia do Senhor, da virada, como fez com Samaria, vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.